Pessoal, meu nome é João Luiz Braga, sou analista aqui na Encore. Vim aqui falar um pouquinho sobre dezembro, nosso 11º mês de fundo, mas antes disso, torço para que todos tenham tido um período de festas muito legais e que eu quero desejar a todos também paz, saúde, felicidade, sorte, tudo que vocês merecem aí para vocês e suas famílias este ano, né? Antes de começar, só um lembrete rápido. Gostaria de lembrar a todos que o nosso primeiro plano de previdência já está rodando, já está funcionando lá na XP, já está ativo. A gente tenta replicar o máximo possível as estratégias do long bias lá. Converse com seu assessor para saber um pouco mais. Mas vamos lá para o mês de dezembro, então. Bom, depois de 5 meses consecutivos de queda, né, a gente até chegou a mostrar um gráfico no mês passado que era bem raro ter a sexta, ou ainda mais raro a sétima. De fato não teve, o índice subiu em dezembro, nada demais, né, subiu 2,8%. O SMLL recuperou, que é o índice de small caps, recuperou um pouquinho, estava pior, mas recuperou um pouquinho mais no final do mês, subiu 3,8%. A gente subiu um pouco menos, então a gente underperformou o índice, não foi um mês tão legal. O Encorações subiu 1,3% e o Long Bias subiu 1,4%. Bom, a gente acredita que essa dinâmica que levou a bolsa a cair, que é a dinâmica de resgate de fundo e tudo aquilo ali, ainda está pesando na bolsa brasileira. E é curioso, né, porque você tem aquela história do D30, né, o resgate só cai 30 dias depois, então o resgate do final de dezembro é aquele pedido no final de novembro, tudo aquilo ali, né. Um dos motivos que a gente acha que essa dinâmica continua é que é uma coisa meio curiosa, a gente vê o mercado querendo reagir no começo do dia, e depois ao longo do dia ele enfraquece, né, por causa dos baskets de resgate, né. Tem um dado curioso que a gente viu, né, em 63% dos pregões do mês passado, o índice futuro abriu acima do preço que fechou, né? E nosso movimento, nossa impressão é que esse movimento se intensificava depois que a bolsa abria, né? Que o pessoal pode começar a vender os papéis. Aliás, os 2 primeiros dias de janeiro aconteceram também uma dinâmica parecida. Cedo para falar que vai continuar isso, mas a nossa impressão é que isso, as vendas forçadas ainda continuam, apesar de que o índice, né, não, subiu em dezembro. Dezembro começou bem, né, chegou a recuperar quase 10% do low, é bastante, né. E aí as coisas começaram a virar por alguns motivos, né, um deles, é certamente a história da variante Ômicron, né. E aqui coloco o meu jaleco de especialista em pandemias, né, eu tô brincando obviamente, mas a gente tem que se preocupar com essas coisas, e o fato é que as preocupações hoje são menores do que no começo, quando a Ômicron apareceu, né. O mercado preocupou com a altíssima transmissibilidade do vírus, sem saber ainda qual seria o impacto em hospitalização, morte, aquela coisa toda. E a grande preocupação foi qual seria as medidas dos governos, né, pelo mundo, se teria um monte de medida restritiva ou não. Alguns governos até tiveram, mas a maioria não. Então, talvez influenciados por notícias e que essa variante seria um pouco menos agressiva que as anteriores, né. A nossa humilde opinião de quem não sabe nada, né, obviamente, sobre isso, ah, é que eu tenho muita pouca dúvida, a gente aqui na Encore tem pouquíssimas dúvidas de que a gente vai ver um aumento gigantesco de casos em janeiro, como já começou inclusive, né, esse gráfico na tela mostra um pouco disso, né, por causa das viagens de fim de ano, né. Só um dado, ontem mesmo, aliás, hoje é dia 4, né, de janeiro, 10h30 da manhã mais ou menos, a gente já está aqui na trincheira desde ontem. Ontem, foi o recorde de casos em um dia nos Estados Unidos, que foi tipo, mais de 1 milhão de pessoas diagnosticadas positivas, que não só é um número gigantesco, como é, assim, é muito maior do que o segundo dia de maior contaminação em qualquer país do mundo, em qualquer momento do Covid, e ainda exclui o fato de que nos Estados Unidos pessoas hoje confiam no teste em casa, e esse número, obviamente, não é reportado. Ou seja, brace for impact, cara, vai crescer demais casos de Omicron em janeiro, né? A gente torce muito para que de fato ela seja bem menos agressiva e com isso não crie nenhuma movimentação grande, nenhum problema com o hospital, aquela coisa toda, mas a ver, né, não dá para falar isso antes ainda. E ainda tem um pouco do absenteísmo, as pessoas que se adoecem e não vão trabalhar, tudo isso, enfim, em janeiro, a gente tem que ficar bem tomar bastante cuidado com isso. Então, talvez seja um pouco cedo ainda para falar que a Omicron é a tal da vacina wireless, né, como alguns falam, mas a gente torce para isso. O teste é agora, em janeiro, com o número de casos que certamente vai explodir, e obviamente nada impede que outras variantes apareçam, né? Então, seguimos atentos aqui com este tema. Falando um pouco de Brasil, né? Eu acho que tem um destaque para falar sobre o Brasil, e a gente até
vai colocar uns gráficos aqui na tela para mostrar isso, né? Acho que talvez um dos destaques é como o juro já fechou, né? Como eu vou explicar isso com mais detalhe, né? Mas os seus vértices mais longos, né? Os juros mais longos, ah, continuaram fechando em dezembro. Então, deixa eu explicar o que significa isso, que eu sei que não é óbvio, né? Palavras complicadas, vamos lá. O Copom, em dezembro, decidiu aumentar a Selic em 1,5 pontos percentuais para cima, e ainda sinalizou que vai repetir algo como isso para a próxima, né? O que significa, né? Lembrando que o juro, o que o Copom define, é o juro de curto prazo, né? Ah, ao sinalizar isso, o que o Copom falou é que ele está realmente preocupado com o rumo que a inflação está tomando, né? E a Selic, de novo, ela, é claro que ela é importante, mas o que a gente realmente se preocupa é com o juro que o mercado precifica no futuro, né? Que é a curva de juros que se negocia na BMF, né? É o que esse gráfico na tela mostra. A linha azul clara é a curva de juros que o mercado precificava no fim de dezembro. E a azul escura é a curva do final de novembro, né. Aí olha para as linhas azul clara só para explicar o que que é isso, né. O mercado paga algo entre 10 e 11% para os juros, de menos de um ano, né, o juro curto. Aí vai para 12 ali por um ano, 2, depois estabiliza em 10,5, né, para juros mais longos, né. Então se você quiser, travar né, um um dinheiro pré-fixado na BMF, é isso, né? 2 anos pagaria 12%, longo paga entre 10,5 e 10,6 anualizado. O que eu quero mostrar com esse gráfico é que no fim de dezembro, os juros longos eram precificados a quase, sei lá, 11,5%. No fim de novembro, que não está no gráfico, na verdade no fim de outubro, isso era 12,3, 12,4, né, no fim de outubro. Então o fato é que o juro longo já veio de 12,4 para 10,5, ou algo por aí. É uma queda muito considerável, tá? Aqui eu certamente acho que não foi refletida na bolsa, né? É o que a gente aprende lá em finança corporativa, né? Se a taxa de desconto, né, ou seja, o juro longo cai, o valor presente dos ativos deveria subir, né. Mas na bolsa a gente viveu o estresse de outubro e o mercado meio que ignorou, que parte desse estresse já melhorou para o mercado de renda fixa. A gente vai entrar um pouco a fundo de porquê, tem um motivo, tá. Grande parte dessa queda do juro pré-fixado não é juro, é a inflação implícita, né. O que é isso? É a inflação que o mercado, acha que vai ter no futuro, né. Parece complicado, mas não é. Esse gráfico que eu boto na tela aqui agora, eu tirei direto do site do Tesouro Direto. É o site do governo que você pode comprar títulos diretamente, né. Essa aí é a taxa de juro real, real, que é isso, né, eu já explico, mas é a taxa de juro que a NTNB vai te pagar, nesse caso a NTNB 45, sem cupom, vai te pagar se você comprar hoje e segurar até o vencimento, né. Fala: "Pô, naquela outra curva a gente falava de 10,5 e aqui a gente está falando de 5,2, essa diferença o que que é?". Essa diferença é que a NTNB te paga 5,2 mais inflação. Então o que que a gente fala, né? A gente consegue fazer uma conta, no caso de 2045 não, porque não existe curva pré na BMF tão longa, mas imaginando uma NTNB mais curta que a gente tem, a diferença entre esse juro real, 5,2, alguma coisa, para os 10,5 é exatamente o que chamamos de inflação implícita, né? É o que que o mercado acha que vai ter de inflação no futuro, e ela caiu bastante. O juro real nem tanto, repara nesse gráfico, né, que foi de 5,54 para 5,25. Caiu o juro real? Até caiu, mas não tanto. É o que caiu realmente no pré, a gente acredita que foi a inflação implícita, que é um pouco fruto daquela preocupação que a gente falou, que o Banco Central demonstrou. E a gente acha que se o juro real cair para baixo de 5%, ou seja, que não está tão longe, essa a atratividade relativa da renda fixa entre a renda fixa e a renda variável fica menos óbvia. A gente já nem concorda necessariamente que hoje existe essa atratividade, porque é fácil você ver o juro real, é difícil de você ver os valuations da bolsa, que a gente acha que são super atrativos. Tá? Ainda sobre o Brasil, tivemos umas notícias boas que eu acho que foram meio ignoradas no final do ano. Tá? Por exemplo, o fiscal. Né? O fiscal de 2021, no final ali de dezembro, a gente teve o número de novembro, que foi bem melhor do que esperado, tá? 15 bi de superávit contra algo esperado por volta de 7. E com isso a dívida bruta em relação ao PIB foi para 81,1%. Tá? Eu particularmente fiquei bem surpreso com esse número, ninguém esperava um número tão baixo mais no começo do ano. Então a verdade é que o fiscal
em 2021 foi melhor que esperado. Mas o mercado não se importa, e eu até concordo, porque o risco está no futuro, né? Fiscal é algo que o Brasil sempre flerta, né, com esse risco, ainda mais num ano de eleição, enfim, com o presidente atual um pouco menos popular do que ele achava que ele chegaria aqui, então tem o risco de algum populismo. ah, por outro lado, o outro candidato lá, vindo com umas. Enfim, ontem teve notícia do Manteiga, né, que a gente sabe bem que a história não favorece, então eu achei isso bem ruim. Enfim, então o mercado não está muito preocupando com essa dinâmica mais positiva do ano passado, e sim preocupado com o que seria no futuro. Eu acho que é algo que a gente realmente tem que preocupar, porque no Brasil, dureza, né? Mas é verdade, o fato é que foi melhor. E teve mais uma notícia positiva, que foi o superávit comercial, recorde, nunca aconteceu no Brasil em 2021, saldo acima de 60 bi de dólar positivo. É óbvio que algumas coisas ajudaram, como o próprio real depreciado, commodities, né, os preços de commodities lá em cima, algumas coisas atrapalharam, como a importação de combustível, mas o fato é que foi uma notícia boa para o Brasil. Ah, e agora vamos, né, vamos ver o que este ano de eleição nos reserva. Falando um pouco sobre os Estados Unidos, que a gente ah, tem novidades sobre lá, a gente acha, né, o Powell capitulou ali, vou explicar isso, né, ali no começo do mês, ou seja, ele o Banco Central americano passou a ter uma postura de mais cautela com inflação, tá? Eles estão mais assustados, tiraram toda a palavra transitória, a inflação transitória do comunicado quando se refere à inflação, aceleraram a história da retirada dos estímulos, da diminuição de compra de título, anteciparam a probabilidade de alta de juro, enfim, se mostraram o que o mercado chama de mais hawkish, né, se mostraram um pouco mais preocupados, e, 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 e a gente acha que o comunicado do presidente Powell foi bastante enfático na questão de que a inflação está rodando aproximadamente de 7% em 12 meses, que isso é preocupante. E aí, né, logo depois que teve esse anúncio todo, o mercado ameaçou cair, mostrou realizar, depois já voltou e fechou no topo histórico, como a gente tem acostumado, e como a gente tem visto acontecer nos Estados Unidos com frequência. Mas a gente acha que esse tema pode voltar e preocupar os mercados americanos quando tiver o anúncio da inflação lá para o meio deste mês, que é o CPI, né, a inflação do consumidor americano. Então a gente está um pouco preocupado com isso. Se vier números fortes, o mercado vai lembrar que o Fed está mais preocupado, e isso pode dar algum pânico, ainda mais dado toda a força que a gente tem visto na bolsa por lá. China, a gente já vem falando nos vídeos anteriores que a nossa visão de China vem melhorando ao longo dos últimos meses, e agora saem os dados no final do ano que corroboram essa nossa tese, de que o pior já passou de fato, e a gente pode até ver uma certa descompressão agora, né? Os PMIs, né? PMI é um índice que mede a expectativa e a tendência em relação à indústria e serviços, vieram acima do esperado, né? O pior momento da atividade realmente parece ter ficado em outubro. Hoje mesmo, hoje de manhã, saiu o PMI da Caixinha, que é privado, com a melhor leitura dos últimos 6 meses, né? Venda de imóvel também melhorou na margem, né? Ainda cai algo perto de 30% ano contra ano, mas subiu 15% mês a mês. E o que importa para a gente é essa segunda derivada, né? Essa situação está melhorando ou piorando e parece ser para cima. E a gente até fez algumas mudanças no portfólio para refletir isso, tá? É bom para o Brasil que a China melhore, obviamente, né? Falando um pouco então, agora para terminar o vídeo, sobre a Encore e o nosso portfólio. Eu acho que a nossa principal mudança foi uma mudança não tão grande, marginal, mas relevante, para aumentar commodities. Dessa vez a gente focou um pouco no setor de celulose, comprando Suzano. A gente tem Suzano e Klabin. A gente também aproveitou para fazer algumas mudanças pontuais, dado que a gente viu essas pressões de venda muito por causa dos resgates. Então a gente comprou um pouquinho de coisa que a gente gosta aqui e ali, como, por exemplo, aumentar Loca América, depois que o CAD aprovou a operação. E a gente acha que os remédios não são justos, e a fusão é boa e as ações estão baratas. A gente decidiu também aumentar um pouquinho da exposição intermédica, acreditando nas sinergias com a operação com a Pevida. Essa ainda não foi 100% aprovada, passou na SG, lá no CAD, mas ainda deve demorar pelo menos mais um mês aí, e a gente acredita que essa operação é muito boa para as empresas que estão abaixo de quando anunciaram que iam se fundir lá no começo do ano passado, né? Do lado das reduções, a gente zerou a Eletrobras,
A gente diminuiu levemente a posição de Itaú, que como eu tenho falado, é tática, a gente acha barato, a gente gosta, ah, mas enfim, a gente não é uma posição que a gente deve carregar no longo prazo, a gente não acha que o setor, bancário, os incumbentes, os grandes, estão numa situação competitiva muito boa, para o longo prazo. Então a gente acha que falta um pouco de trigger, então a gente tinha de uma forma um pouco tática, a gente reduziu, para poder comprar essas outras. E além disso a gente comprou um pequeno hedge, uma coisa pequena, e não porque a gente acha que vai cair, mas porque a gente achou barato, um hedge no S&P lá fora, muito, em relação a muito com esse hedge para o final de janeiro, muito vendo, talvez o risco que eu falei no parágrafo anterior, sobre, algum CPI, alguma inflação um pouco acima e o mercado se preocupando, com o Fed tendo que antecipar aumento de juros, algumas desse tipo. Mas na verdade a gente não comprou porque a gente acha que vai cair, a gente comprou porque a gente achou que a volatilidade tinha caído bastante, e eu não quero ser muito técnico aqui, mas o skew, né, a diferença de volatilidade estava bem grande das mais para baixo do que mais perto do dinheiro. Isso deu para montar um hedge, que foi, barato, se o mercado continuar subindo, a gente não perde, muita coisa. Então é isso que eu tinha para falar. Nossa sensação, é bem parecida com o que a gente vem falando nos últimos meses, né, que vários meses de resgates, intensos na indústria de fundos, de ações em multimercado, e isso faz com que empresas de qualidade, boas, que estão indo bem, sofram, né, com vendas forçadas, e aí o atual nível de preço para a gente aqui é uma, grande oportunidade. Então assim, a gente continua comprado, a gente continua com a exposição net long e no long bias, próximo de 100% e, sem caixa no long only, 100% comprado, e qualquer mudança que a gente faz no fundo é sempre, uma mudança relativa. Senhores, o vídeo foi um pouquinho mal que esperado, eu peço desculpas. De novo, queria desejar um feliz 2022 para todo mundo, para todas as famílias. Se quiser conhecer um pouco mais, sobre a Encore, entra aqui no QR Code, que eu vou deixar aqui na tela. Lá também tem, instruções para quem quiser conhecer e aplicar, que conheça os distribuidores, que vendem a gente. É isso, senhores, muito obrigado, um grande abraço e feliz 2022 para vocês todos. Até mês que vem.